Olá, muito bom dia. Atualmente a tecnologia faz parte do cotidiano da maioria das pessoas em todo o mundo. E isso inclui também, claro, as crianças. Aliás, parabéns aos pequenos pelo dia de hoje. Se antes grande parte da garotada passava o dia brincando na rua com os amigos, hoje é cada vez mais comum vermos crianças dentro de casa, na maior parte do tempo, com o uso desse famoso aparelhinho aqui, o telefone celular. Aqui no estúdio, nós recebemos a psicopedagoga Alessandra Fernandes, que vai nos ajudar a analisar este mundo digital na vida das crianças. Contamos também com as presenças do jornalista John Coutrin e do radialista Robson Júnior. Alessandra, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vilão ou aliado da garotada? Os dois, né? Os dois? Tem que ter um consenso na hora do uso. Isso é muito importante, né? Essa questão do uso da tecnologia. O celular, assim como todos os outros componentes eletrônicos, eles são importantes porque eles vão fazer com que a criança também tenha a perspectiva das descobertas, né? Então, a gente precisa também pensar nessa relação desse processo de conhecimento através da tecnologia, que ela é presente aqui e em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que nós temos que fazer é ter cuidado de como inserir o celular e qualquer outro aparelho tecnológico na vida dessa criança. Limite é uma palavrinha mágica? Limite é uma palavrinha mágica, porque a criança não pode ficar simplesmente no celular o dia inteiro ou em qualquer outro componente eletrônico, esquecendo que existem outras questões vinculadas ao desenvolvimento dessa criança, né? Como o desenvolvimento social, o desenvolvimento psicomotor, a relação das emoções com a família, a questão do sim, do não, porque tem que trabalhar essa perspectiva. Então, a família tem que saber dosar como utilizar o aparelho do celular. Robson. Alessandra de São Benedito do Rio Preto, do interior do Maranhão. Tenho parentes ali. Alessandra, lembrei-me agora do mestre Rubem Alves. Rubem Alves nos fala que todos os conteúdos em tese estão espalhados na internet, que eu acho que desde que o homem é o local onde se deposita a maior parte do conhecimento humano está na internet. E ele diz que é preciso hoje estimular os meninos, adolescentes para aprender a usar os sentidos. Eu gosto muito desse sentido. Então, nós precisamos, vamos para o ambiente da sala de aula, então nós precisamos a tecnologia. Ele coloca aqui links e mais links milhares. É preciso, então, direcionar esses caminhos. Qual é a função, por exemplo, hoje do pedagogo dentro desse processo de idade mídia das crianças? O direcionamento ele é importante em qualquer ambiente, né? Dentro da escola, sim, porque existe um planejamento, existe um acompanhamento, né? E principalmente a relação do desenvolvimento dessas relações cognitivas da criança. Então, se eu vou trabalhar um componente da área da língua portuguesa, por exemplo, o que eu vou tratar nessa relação da língua portuguesa? Eu vou tratar sobre a relação da gramática, eu vou tratar sobre a relação dos grandes literários, eu vou tratar sobre a relação das modificações gramaticais. Então, esse direcionamento ele precisa. Hoje, dentro dessa relação, né, da tecnologia, a gente tem N assuntos e temos que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes tem algumas informações que erroneamente são colocadas e que você pega para si aquilo ali e acha que você está realmente conduzindo o seu conhecimento. Então, isso também a gente tem que ter muito cuidado. E na escola, a escola ela tem essa função justamente de perceber como é que se dá essa relação desse conhecimento e fazer com que a criança cada vez mais entenda qual a relação do processo, né, digital dentro da vida dela e como que isso vai influenciar dentro do processo educacional. O John também está nos ajudando a entender esse mundo digital na infância. Alessandra, é o seguinte, a gente fala muito dessa era digital, né, e eu lia um artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria que falava de dieta digital, ou seja, o que é isso? Que as crianças não voltassem a brincar aquelas brincadeiras como nós, aquelas brincadeiras antigas, né? Que incentiva, estimula e fomenta a participação em grupo, né? A conversação, porque muitas das vezes essa era digital isola a pessoa, né? Deixa muito isolada. Eu queria saber a importância disso, de resgatar essas brincadeiras
e de colocar as crianças nesse meio, digamos assim, mais social. Dieta digital, eu acho que o telespectador, assim como eu, pode ter ficado... Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas é por aí, né? Dá um tempo, né? É verdade, é justamente. Tudo em excesso vai causar um transtorno, vai causar um problema no futuro, né? Então, tanto os pais como as pessoas que acompanham a criança, como a escola, têm que trabalhar essa questão do limite, né? Essa questão da sociabilidade da criança, ela é importante demais porque é uma das fases primordiais do desenvolvimento das capacidades intelectuais. Nós temos um grande teórico chamado Vygotsky, que ele trabalha sobre a relação da interação social dessa criança, dentro do seu ambiente familiar e dentro dos outros ambientes onde a criança está inserida. Então, nós não podemos esquecer que essa questão da sociabilidade ela é muito importante. E há essa interação, esse processo. Então, quando a criança ela fica muito na perspectiva de somente usar um aparelho de componente eletrônico para estar formulando ideias, conversando com outras crianças, isso vai fazer com que ele não desprenda outras coisas. Por exemplo, a questão do movimento do corpo, a questão de perceber, né, aquilo que está ao seu redor, que é justamente a função da psicomotricidade. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, dosado, e tem que ter a preocupação tanto da família quanto da escola. No mundo onde o ter, muitas vezes, né, se sobrepõe ao ser, eu gostaria da opinião da senhora. Dar um aparelho de telefone celular, um smartphone, para uma criança é saudável? A gente pode fazer esse tipo de julgamento, depende de cada família. Tem uma idade mínima recomendável para a criança ter um aparelho de smartphone, um celular? Eu acho que tem que ter uma questão do consenso e do bom senso, né? Eu acho que a criança, a partir dos 10 anos, que é onde ela já tem uma maturidade melhor e ela às vezes precisa ficar longe de casa por alguns motivos, inglês, atividades físicas na escola, ir para casa de um colega, fazer uma atividade, e o pai ele precisa acompanhar. Então, um telefone celular, a partir desse momento, é justamente para fazer esse intercâmbio com a criança. Então, é válido nesse sentido. E aí o pai deve, lógico, trabalhar como é que a criança vai utilizar esse aparelho em outros momentos, que é isso que é importante. Muito cedo, para você colocar um jogo, para você chamar a atenção da criança por alguma coisa, mas não virar propriedade da criança, eu acho que também não teria problema nenhum. Agora, fazer com que a criança tenha e que ele entenda que é seu e que ele vai utilizar como ele quiser. Essa questão de status, a minha coleguinha tem, mas eu não tenho. Aí tem que trabalhar a questão da relação do limite. Nós estamos num mundo cada vez mais acelerado. O próprio conhecimento, a tecnologia, a psicopedagogia ou a pedagogia compreende isso? A outra pergunta, quer dizer que então nós temos que... Eu vi um congresso há 15 anos atrás, acho que do Intercom, que dizia, nós precisamos, o tema era aprender a aprender. Então nós temos que passar por esse processo, porque nós temos uma geração que aprendeu a coisa um pouco mais devagar, que ia na biblioteca, que lia um livro, que folheava o livro, e uma agora que vai fazendo touchscreen, ou então que já vê um videozinho. Eu vi livros que não tinham nem imagens, por exemplo, eu estudei em livros sem imagem nenhuma, preto e branco. Então precisamos reaprender. Como é que a pedagogia vê isso hoje? É importante essa relação que você traz, porque quando fala aprender a aprender é um dos pilares da educação, né, voltado para a relação pedagógica, né, e que inclusive muitos autores trabalham essa questão. Então, nós temos realmente que aprender a aprender todos os dias, justamente porque o processo ele é muito rápido, como a gente já tinha falado anteriormente, um pouquinho atrás na minha fala. Então, esse processo ele se dá de uma forma muito rápida. Então, a cada dia a gente precisa perceber o que modificou e o que a gente precisa trabalhar nessa relação do conhecimento da criança, né, dentro do processo educacional como um todo. João. Um assunto interessante, bem pertinente, né, da nossa sociedade em relação às crianças que muitas das vezes diante, por exemplo, dessa era digital, muitas vezes dos jogos de isolamento, tem ocasionado uma série, digamos assim, de desvios psicológicos, depressão, isolamento, não é?
até influência de jogos virtuais que tem estimulado, facilitado as crianças a cometer, né, digamos assim, barbaridades. Eu queria saber qual é o seu ponto de vista, a sua análise no sentido de combater isso. A senhora acha que a família tem um papel fundamental no acompanhamento dessas crianças, no sentido que ela não seja influenciada, ou seja, tem livre acesso à internet, livre acesso a sites, sem o acompanhamento da família? É muito importante porque dentro da fase de desenvolvimento da criança, ele tem, a gente chama de atividades de faz de conta. Isso é primordial no desenvolvimento da criança. O próprio Piaget, ele coloca isso dentro da relação da metodologia, e ele diz que é uma fase importantíssima que a criança tem que passar. Ou seja, o que é real e o que é o faz de conta. Ou seja, fantasiar é importante. Fantasiar, né? É importante. Conversar com um amiguinho imaginário. Sim. É muito importante, porque a criança tem que começar a vislumbrar e entender o que é essa relação presente na vida dela, né? E o que é aquilo que traz nas revistas, nos jogos, né? Na televisão. E a família tem que estar muito presente justamente por isso, porque a família, já que tem um conhecimento maior, já que consegue direcionar melhor essa criança, ela precisa perceber o que essa criança faz. E influencia, né? Porque um jogo muito de violência vai fazer com que a criança pense que aquilo ali é uma coisa natural na vida dele. E aí é os pais, junto com a escola, trabalhando essa relação e que ele faça com que ele entenda que não é uma coisa prática, habitual, né? Que faz parte de uma realidade, de um jogo, e que na vida normal dela não se pode trabalhar daquela forma, ou com outra pessoa, ou com qualquer outro ser, né? A senhora deve ouvir muito, porque o que motivou esse nosso tema hoje do resenha, claro, hoje é Dia das Crianças, sim, mas vai muito mais além, né? Vai muito mais além do que simplesmente comemorar o Dia das Crianças. Na visão da senhora, está mais difícil educar hoje do que em gerações passadas? A senhora deve ouvir muito isso. Hoje está muito difícil educar as crianças. Os pais estão transferindo muita responsabilidade para a escola? Sim. Eu escuto realmente bastante isso, né? Porque nessa vida corrida, onde todos nós corremos muito, os pais, eles acabam, de uma certa forma, colocando muita responsabilidade para a escola. E nós sabemos que a responsabilidade tem que ser da escola e da família. A criança, ela não vai conseguir desenvolver todas as suas capacidades intelectuais e as suas capacidades em relação às emoções somente dentro da escola. Ela precisa verificar o que a escola passa, e dentro de casa isso precisa ser reforçado cada vez mais. Por quê? Porque ela tem a família como os principais mediadores desse processo. Então está cada vez mais difícil por isso, porque as famílias hoje, elas são diferenciadas das famílias tradicionais. Então essa diferenciação é o quê? Todo mundo trabalha, não tem essa coisa mais da mulher ficar em casa cuidando dos filhos, né? Porque todo mundo precisa do trabalho. Então às vezes a criança, ela fica no momento com outras pessoas. Então, será que essas outras pessoas estão conseguindo direcionar essa criança? Então, tem que ser escola e família sempre. Parceria. Eu tive, aqui em São Luís aconteceu um congresso, Tecnologias na Educação, e lá encontrei com um senhor, já de uns 80 anos, que hoje vai pelo mundo falando sobre tecnologias e educação. E ele, de uma forma muito radical, me dizia: nós precisamos destruir tudo que aprendemos de pedagogia e começar tudo de novo. E ele se baseava numa teoria, aqui fugindo um pouco do assunto da tecnologia, de que nós fizemos uma pedagogia sobre o signo do medo, que a gente exagerou nisso, que deveria ser uma coisa mais negociada e não do medo. Olha, se tu não passares, tu vai perder, não sei o que, tu vai apanhar. Eu mesmo fui de uma geração que, se eu errava, passava de um para o outro na fila, pegava o bolo do colega da frente. E eu ainda encarei isso nas aulinhas lá no colégio. Me lembro do braço da dona Helena, que já falecida, uma senhora muito simpática, que tinha um braço que tinha assim 4 meus braços. Então a senhora levantava. Então, Santa Dona Helena, a escola Neiva Moreira, no Monte Castelo. Como é que a senhora vê isso? Será que nós erramos
foi exagerado? É sobre signo do medo mesmo ou foi o exagero do mestre nessa colocação da pedagogia de um modo geral? Os tempos eles vão mudando, né? Então, anteriormente se entendia que esses aspectos seriam importantes para o desenvolvimento das habilidades, né? Ficar de castigo, ser coagido, era uma coisa quase que natural há algumas décadas atrás, né? Só que com os estudos, com os avanços, com a própria mudança do ser humano, se entendeu que isso não faz tanta relevância hoje dentro do processo educacional. Claro que tem que ter o respeito, tem que se ter as normas, né? A criança precisa entender esse processo, mas sem coagir, sem bater, sem trazer transtorno para a vida dessa criança. Dentro dessa pergunta do Robson, nesse contexto, como, por exemplo, o papel do professor hoje, tanto do professor quanto dos pais. É claro que os tempos são outros, a modernidade, claro. Como se comportar hoje o professor diante dessa nova realidade? Porque muitas das vezes, antigamente nós fomos alunos do passado, nós tínhamos um respeito muito grande pelo professor, como se fosse a segunda mãe ou o segundo pai. E hoje não, pelo contrário, você vê reportagens de professor não querendo mais ir dar aula, professor afastado por depressão, professor que não tem mais aquele respeito do aluno. Como fazer para mudar essa realidade hoje? A gente trabalha muito isso em sala de aula. Eu sou professora de uma faculdade aqui em São Luís, e eu trabalho no curso de Pedagogia e no curso de Letras, e lá a gente trabalha muito essa questão relacionada à questão da postura, a questão do amar o que você faz, porque isso é muito importante, e da questão da diversidade, né, que nós vamos, cada local que você está, você vai encontrar um público diferente, um direcionamento diferente, porque como a gente já conversou, a família é muito importante. Então, quando essa criança não tem uma família presente e que essa família não colabora com o desenvolvimento dessa criança, nós vamos ter em qualquer meio, seja no meio social mais de classe alta ou intermediária ou não, crianças mal educadas, crianças emocionalmente abaladas, né? Porque não há um convívio e não há um trabalho da família voltado para isso. Ou seja, responsabilidade, parceria, atenção, todas essas palavrinhas devem estar contidas no vocabulário das famílias. Das famílias, tem que ter. É primordial para o desenvolvimento dessa criança. Para o bem de todos. Para o bem de todos. Professora, muito obrigado pelo didatismo, simpatia. Resenha vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já com as nossas apostas para a semana que vem e, claro, um balanço do que aconteceu nos últimos dias. Estamos de volta com o nosso Resenha nesta segunda e última parte do programa. A gente vai analisar o que movimentou a mídia, jornais, revistas, rádios e TVs nessa semana, aqui no Maranhão, no Brasil e no mundo. E, claro, vamos projetar também alguns assuntos para a semana que vem. Começando com o John. Grande destaque dessa semana para você, John. Sem dúvida, foi a saída ou não do presidente Bolsonaro do PSL, né? É isso que tem dominado os bastidores. Criou uma novela, né? Criou uma novela aí, o presidente já deixou algo bem explícito, o que era implícito, né? Na verdade, ele já avalia, estuda a saída do partido há muito tempo, do PSL, mas ele deixou isso bem claro agora, né? O grande problema é... As relações azedaram de vez, né? Sim, principalmente entre ele e o presidente da legenda, né? O Bivar. O Luciano Bivar. Ele acha que o partido é desorganizado, mas na verdade o presidente Bolsonaro quer mandar no partido, ou seja, em cada estado ele quer ter os aliados dele na direção do partido, para servir os interesses do próprio presidente. Por isso que ele está, além, claro, de querer dar uma nova, né, repaginada, um novo visual ao partido, porque ele avalia que há algumas pessoas, entre o próprio presidente Bivar, que é o comandante da legenda, envolvido aí em denúncias de corrupção. Daqui a pouco vou te perguntar Sim. se esta saída, esse desmantelamento do PSL pode complicar a vida do governo Bolsonaro nas próximas votações. Robson, seu destaque. Medo. Medo? Medo. Segurança. Não sei como é que eu classificaria a minha colocação. Durante a semana, um assunto que viralizou na rede local foi exatamente o assalto a um cinema, numa área nobre. Isso.
do Calhau, né? Uma área nobre. Os caras chegam, roubam o cofre, vão lá, mexem no cofre, fazem de refém, e a imagem que era na tela, o que era da tela, vem exatamente para a cena real. Quer dizer, a realidade superou a ficção. Isso é complicado, sabe por quê? O que eu vou falar aqui é complexo, mas quando os americanos chegaram aqui para colocar o cinema, acho que era Cinemark, que era no Cine, eu acho que era o Shopping São Luís, eles fizeram uma pesquisa local naquela época e resolveram não botar o cinema aqui. Tanto é que o shopping começou sem cinema. Você lembra disso? Depois é que veio o pessoal que veio da Espanha, acho que um grupo espanhol foi que colocou as salas de cinema. Eu estou querendo dizer com isso que nós já temos uma dificuldade de levar pessoas para o cinema. Eu fico triste, que eu adoro o cinema. A sétima arte a sétima, para mim, é fantástico. Mas que tem uma televisão grande em casa, tem tem Netflix, não sei o quê. Eu gosto muito de cinema. Ainda gosto, essa semana mesmo, fui 2 vezes ao cinema. Esperemos que seja um caso isolado. Eu acho que Mas creio. Um sinal de alerta. É um sinal de alerta, e eu tenho certeza que a partir de agora, desse evento, que não é uma coisa inédita para a gente, que agora, eu não sei que atitude que vão tomar, mas eu tenho certeza que eles vão tomar uma atitude, claro, para colocar as pessoas em segurança, e isso não se tem nenhuma dúvida, eu acredito. John, o divórcio entre presidente Bolsonaro e PSL pode complicar a vida do governo dele no Congresso? Sem dúvida, sem dúvida. Já havia insatisfeitos, né, deputados, senadores insatisfeitos com o próprio presidente Bolsonaro, com os próprios filhos dele, né? Tanto que alguma senadora já saiu do PSL por conta disso, então enfraquece. O que se observa, Estevão, que alguns parlamentares estão a favor do presidente Bivar, do presidente da legenda, nem tanto do presidente Bolsonaro, porque foi o partido que deu abrigo para o Bolsonaro nas eleições, quando ninguém ali, né, ele não conseguiu achar nenhum espaço, nenhuma legenda, e o partido deu aí guarita para ele. Outra avaliação em relação ao fundo partidário que o PSL tem. Talvez isso aí, né, seja o ponto principal. A grana, né? Algo em torno de 200 milhões de reais. Aí, fundo partidário, fundo eleitoral, também está em jogo, e eles querem, o presidente cobra maior transparência. E aí é uma possibilidade em relação a essa transparência, né, que os advogados já consultados pelo presidente, da possibilidade desses deputados saírem do PSL, alegando isso, como justa causa por conta da falta de transparência desse dinheiro. Rapidamente, na política local, destaque dessa semana. Destaque da semana é a polêmica em torno do Aldenor Abelo, né, do hospital. Do hospital Aldenor Abelo. Criou-se uma polêmica política, né, um caso político aí, envolvendo oposição, o governo. É importante lembrar que o governo não gera o hospital, mas ajuda, né? Tem um convênio, ajuda com o fundo, no fundo do hospital, assim também como também através de deputados de emendas parlamentares. Uns já chegaram a questionar também como está sendo gerido esse dinheiro, né, pelo hospital. Se está sendo bem gerido, por que não está sendo suficiente. Então a polêmica da semana foi em torno do hospital Aldenor Abelo. Um maranhense ilustre, né, Antônio Jorge Dino, médico fabuloso, que poderia ter ficado no Rio de Janeiro, lá no Sudeste, e voltou para cá. Ele formou, o sonho dele era criar um hospital que cuidasse de pessoas de câncer. Então é quase que um símbolo. E aqui eu me permito dizer, tanto para a prefeitura como para o governo, o Aldenor Abelo é um símbolo para a gente. Ele é mais do que uma questão apenas relacionada com a saúde das pessoas, que é básico. E ele atende mais pessoas que vêm para cá com dificuldades, casas de acolhimento para crianças, sabe? Existe toda uma história. Eu acho que é preciso que haja um esforço. Parem de mexer a política nesse aspecto, sabe? De ficar... Eu acho que a racionalidade racionalizar deve nortear esse processo. Certamente. E, obviamente, a gestão dos recursos, sejam eles públicos ou privados, porque me parece que a respeitabilidade que a instituição ganhou ao longo dos anos faz com que ela tenha muita gente querendo ajudar. Essa gestão tem que ser analisada, Sim. mas com racionalidade, sem interferências políticas. Eu tenho 30 segundos. Essa semana também está na pauta, e o John acompanha isso até mais do que eu. Os prefeitos ficaram aí, né, estão numa tristeza porque houve uma queda do FPM. Fundo de participação dos municípios. Havia uma previsão de 22, caiu para 7,5% e pode até ficar mais negativo, 9%.
Então, eles estão aí numa dificuldade. A gente sabe que, de certa forma, o município é o que está mais próximo das pessoas, são os municípios. E eles estão aí... As pessoas vão bater a porta, né? John, apostas para a semana que vem. Enfim, Estevam, parece que vai começar mesmo agora a discussão do plano diretor na Câmara Municipal, agora a próxima semana. Isso é uma notícia boa. Muito tempo que a gente Muito tempo. O plano diretor. Inclusive, fica aberto aí o convite para o presidente da Câmara. Isso, vim aqui. Mais uma vez. Osmar, vir até aqui, porque é um plano que vai mexer com a rotina da cidade, interessa segmentos econômicos, sociais, enfim. É interessante, né? Interessantíssimo. Porque a pauta está aberta. Está aberta, interessantíssimo. Ainda bem vai ser colocado isso em pauta na Câmara agora, né? Com o compromisso já dos vereadores, nesse sentido de votação do plano diretor. Robson, sua aposta para ser. Eu não só aposto como desejo também, porque nós aqui falamos já várias vezes nas nossas apostas e estava na pauta. A gente lamenta, já algumas vezes também foi colocar na pauta em entrevista do próprio Osmar, eu cobrava isso do vereador num desses momentos. Eu acho que é super importante, entendeu? Que a gente coloque na pauta, que as pessoas saibam, porque isso vai nortear, gente, uma série de detalhes. Nós ainda temos, por exemplo, lugares na cidade onde a história do crescimento da cidade. A cidade cresce, nós estamos vendo um investimento agora para a área, o BRT que vai para lá. Vocês já perceberam? Um BRT ali significa que nós vamos uma quantidade imensa de pessoas que vão para conjuntos habitacionais que serão colocados ali, novos locais de morada. Então, vai haver uma série de desdobramentos. Para a gente não ficar nessa loucura. Como veio, por exemplo, quem veio de Ribamar para cá, nós temos ali mais de 40 mil apartamentos, só acho que em um ano foram. E aí nós temos hoje o quê? Uma via de acesso única e um engarrafamento absurdo. Todo dia. Isso aí é falta de planejamento. 30 segundos, João. Aposta nacional agora para a semana que vem. Nacional. Não venha falar de reforma da Previdência. Não. Eu acho, não. Mas a gente tem que apostar na reforma da Previdência. Ficou para o dia 22 de outubro, 25 de outubro, né? Por conta desse debate da sessão onerosa, que acabou aí, né, ficando para... Foi resolvido essa semana, ainda bem, beneficiando os estados e municípios. Muito obrigado pelas participações aqui. Resenha com isso vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana. No sábado que vem, novo encontro marcado com outros temas que interessam diretamente a você e a sua rotina. Até lá.